Não precisa de apresentação, que o Gilberto é um dos pastores da casa. Levanta a sua mão, vamos orar por ele. Pai, pedimos sobre o teu filho a tua unção, capacitação, para que seja um instrumento nas tuas mãos. Fala através dele para nós, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças e paz, igreja. Amém. Motivo de honra, de gratidão estar aqui compartilhando a palavra com todos os irmãos hoje. Hoje nós tivemos pela manhã no culto da ressurreição também, né? E tivemos também na IEB Varadouro, nossa irmã aqui próxima, o pastor Bertrand mandou as felicitações e o pastor Muguba. E dizer aos irmãos que essa ocasião é uma ocasião obviamente diferente, tem um significado diferente para todos nós, todos aqueles que professam a fé, todos aqueles que são cristãos. Agora, é importante registrarmos que nós tivemos um culto hoje pela manhã e que se falou exatamente sobre o mesmo tema. O pastor Casselli falou, como sempre, um homem preparado, né? Uma ferramenta nas mãos do Senhor. E eu queria talvez trazer um enfoque um pouco diferente, falando exatamente sobre o mesmo assunto. Amém, queridos? Gênesis 3, versículo 1 em diante, a palavra do Senhor vai nos ensinar algo que vai acabar sendo concluído no dia de hoje. Lembrando, todos os irmãos sabem, só reiterando, na sexta-feira nós passamos pelo processo da morte de Jesus. Sábado, que muitos chamam sábado da aleluia, e o domingo da ressurreição. A sexta-feira foi o primeiro passo para que a morte fosse vencida, mas para tudo aquilo, toda aquela profecia que inicia lá no Antigo Testamento, fosse efetivamente cumprida. E pegando um recorte aqui do meu pastor, quando ele diz, olha, a igreja hoje estava, quem não veio está perdoado, porque não tinha lugar. E eu querendo que você receba essa informação que eu vou lhe dar agora, com todo o amor que você tem no seu coração, entenda, o sacrifício de Jesus, ele é eterno. O sangue que desceu no madeiro, ele é atemporal, ele transcende, ele é ontológico. A igreja deveria estar lotada todos os dias, porque é motivo de honra e glória poder sair da sua casa, vir até este local e adorar o Senhor. Nós sabemos que Deus, ele não habita necessariamente em paredes, mas a mesma palavra nos diz que não deixais os costumes de se reunir como igreja. Amém, santos? É assim que a palavra nos diz, Fábio. Que tenhais considerações uns com os outros, em especial ao seu irmão na fé. Carta de Paulo aos Filipenses. Somos uma comunidade de fé. E vendo essa apresentação aqui, pastor Muguba, do ritmo santo, eu observo porque nesse momento pandêmico, muitos foram os embates jurídicos, e eu fico olhando qual a parcela da nossa juventude, das nossas crianças, nossos adolescentes, estão expondo o seu corpo, a sua personalidade de forma indevida. Aqui esses jovens estão louvando e adorando ao Senhor. Eles são um testemunho vivo de que neste momento aqui, eles estão cultuando ao Senhor. Ah, mas como é fora? Não sei, querido. Se você quiser julgar, você fica à vontade. O que eu sei é que esses jovens, esses adolescentes, capitaneados por alguém que tem mais idade, mas não deixou ainda de ser uma jovem criança, está doutrinando ao Senhor essas pessoas. Uma das funções, ou talvez a mais importante função de um cristão, é fazer a leitura do universo ao qual ele está situado. O primeiro passo que nós sempre falamos é a conversão. E a conversão, ela sempre vem formada por duas estruturas: a fé e o arrependimento. E eu queria que você pensasse aí, Ramilson, fé e arrependimento.
Entenda, querido, para você se arrepender, você tem que crer em algo diferente. Você entende? Se você não conhece algo novo, você não se arrepende do que você fez anteriormente. Você precisa de um referencial. Eu estava errado porque isto aqui é o certo. Então, primeiro você tem que crer e em seguida você vai se arrepender. Porque você diz, realmente, eu não sabia o propósito da vida, mas agora eu sei. Eu não sabia que alguém, que é o Filho do Deus vivo, foi dado por minha vida. Que aquelas feridas foi para remir os meus pecados. Que toda aquela situação que aconteceu na sexta foi por mim. Independente de qual seja a sexta. Depois daquela, todo dia, aquele sacrifício continua valendo. O domingo da ressurreição, ele traz para todos nós uma mensagem muito importante, mas muito importante, que muitas vezes não nos apercebemos, Robson. Todos aqueles apóstolos sabiam, porque ouviram de Cristo, que era necessário que ele fosse entregue às autoridades locais. Foi assim ou não foi, meu pastor João Holanda? Era necessário que ele fosse entregue, iriam surrá-lo, iriam crucificá-lo, mas ele no terceiro dia retornaria. Venceria a morte. Provaria que Satanás é mentiroso. E provaria que toda a profecia e que o que Deus disse se cumpriu. Em uma pessoa, por todas as pessoas, inclusive as que estão aqui agora, e as que estão em casa assistindo, e as que vão assistir no futuro próximo, amém por isso. É exatamente essa percepção. Os discípulos que andavam com Jesus, sabiam disso. E veja como nós, num palavreado bem paraibano, titubeamos na fé. Quando Jesus diz assim, Pedro, Jesus pergunta a todos, quem eu sou? Aí começa, é a reencarnação não sei quem, aí meu Jesus, bênção, é uma mistura arretada. Mas aí Pedro diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus diz, falasse bem, Cassé, falasse bem. É exatamente assim. No mesmo momento Jesus diz, agora é necessário que o Filho do Homem seja entregue. Aí Pedro diz, vai nada, vai não porque eu não vou deixar. No mesmo momento Jesus diz, sai de retro, Satanás, não estás discernindo. Você percebe que esse é o termômetro que nós vivemos todos os dias da nossa vida? Que é motivo de gratidão, de honra, de glória, choramos, comemos chocolate, não comemos, não interessa. O povo tem um negócio de ficar falando mal dos coelhos, não deixa os coelhos em paz, vamos olhar para Cristo, olha para a cruz. E nos emocionamos, postamos, falamos. Domingo que vem, há motivo ou não para essa igreja estar pipada de gente? É o mesmo motivo. É a mesma cruz, é o mesmo sangue, é o mesmo sacrifício. É claro, é lógico, isso é um culto diferente. Coral, crianças, vamos dar um desconto. A turma que não veio, já dá para organizar, mas a igreja tem que estar lotada sempre. Ah, mas isso quer dizer que vai haver diferença? Não, isso vai querer dizer que nós estamos aqui, queimando todo mundo junto, feito fogueira. Todo mundo junto na fé, um abrigando o outro. Quando um cai, o outro vai lá e, é ou não, Neto? Levanta. Um ao outro ajudou, não é assim, Flávio, Ministério de Homens? É desse jeito, querido. É a palavra, é viver a palavra. E por que eu pedi para que os irmãos, é só uma crise alérgica, não se apavore, porque é só uma crise alérgica, viu? Porque se hoje se disse que o cabo espirrar, o cabo dá logo um cangapé para trás, é terrível. Gênesis 3, capítulo 3, versículo 1 em seguinte. Aí você deve estar pensando, rapaz, esse mais novo vovô da cidade, porque eu serei vovô? Está falando da ressurreição e está falando em Gênesis 3.
Aqui é o começo, querido. Que é o começo de tudo. Quando a palavra diz, Gênesis 3, versículo 1 em diante, a cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher, é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu, podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer desta fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Amém? Qual é a primeira percepção? Eva e Adão sabiam direitinho o que devia e o que não devia. Do mesmo jeito que a turma bate no coelho, bate no inimigo. É uma transferência de responsabilidade arretada. Tudo que faz, não, mas foi o inimigo. Foi o encardido. Aí começa a dar vários nomes. Não, querido. Às vezes foi você mesmo, fui eu. Ele sabia que estava errado, foi lá e pum, fez. Não é assim ou não? Ela sabia. E ele diz assim, a cobra afirmou, vocês não morrerão, coisa nenhuma. Isso é um eufemismo para chamar Deus de quê? Deus é mentiroso. O que Satanás estava fazendo aqui nesse momento é dizendo, Deus disse assim, às vezes foi. É mentira. Deus é mentiroso. Pode comer. E não raro recebemos propostas como essa. Não é assim não. Besteira. Para que esse rigor? Tu é batista demais. Não pode ser assim não. Tem que dar um freio e contrapeso. Aí você vai repreendendo. E aí ele diz assim, Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta desta árvore, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecerão o bem e o mal. Aí a mulher parou, pensou e tomou uma decisão. Amém? Igualzinho a mim e a tu. A gente sabe tudinho. Para e toma decisão. Somos livres, mas somos reféns da nossa escolha. Carta de Paulo aos Gálatas, ele diz, não use da liberdade para dar ocasião ao pecado. Ou seja, o que é que Paulo está dizendo? Você é livre. Agora, se não pode com o pote, não bote a rodilha na cabeça, porque vai pesar. E ele segue dizendo assim, ela viu que era boa e bonita a árvore, e que suas frutas eram boas de se comer, e ela pensou, como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu, e deu ao seu marido, e ele comeu. Nesse momento os olhos dos dois se abriram, e eles perceberam que estavam nus, então costuraram umas folhas de figueira para usar como tangas. É importante pontuarmos que, nesse diálogo, nós temos algo muito claro, muito evidente, que as pessoas dizem assim, não, mas a fé é uma questão de, veja bem, não, veja só, aqui é algo muito razoável, aqui é algo muito racional. Ele diz, foi essa proibida, que não pode, é mentira. Coma. Ela foi lá, olhou e disse, essa é boa, eu vou comer. É um fato. Então, não raro, as nossas decisões e a nossa fé, ela está envolta por decisões tomadas de forma racional. O exercício da fé, você acha que é fácil a condução de uma igreja desse porte? Você acha que os resultados práticos desse sacrifício vivo vêm a cada culto? Não. Decisões complicadas, abre, não abre, se pode, não pode, bota máscara, não bota máscara, 1 dose, 10 doses, não sei. Difícil. Mas assim como o ouro se prova com fogo, a fé, ela se prova na tribulação. É um fato. Estava conversando com uma jovem que tem uma ligação genética muito grande comigo, e ela disse, não, eu queria
conversar um pouco. Eu digo, vamos conversar. Está ocupado? Estou, graças a Deus. Segunda a sexta, estou ocupado o dia todinho, direto, até de madrugada. Mas vamos conversar. Não, porque a situação é essa. Amém. E agora? Diga agora, dê glória a Deus. Por quê? Porque os seus problemas são os problemas iguais da humanidade inteira. Tem um casamento, às vezes tem um esquente. Trabalho, às vezes dá uma dor de cabeça. Filho, às vezes dá dor de cabeça. Relação interpessoal, trabalho, casa, família, às vezes dá dor de cabeça. Dá ou não? É o momento, minha irmã, que você tem para exercitar a sua fé, ganhar sabedoria e ser testemunho. Porque uma vez me foi dito aqui neste púlpito, por este homem, que ele disse assim: você já viu Jesus descer do céu para falar com uma pessoa? Iranilson, bom dia. Meu nome é Jesus. Não. E onde é que nós vamos ver Jesus? Aonde? Aqui. Quando o irmão está no aperto, que aquele mundo que prometeu, aquele outro amigo que prometeu, que ele não chega, sabe quem é quem chega? A igreja. Porque esse é o papel dela. É exatamente o papel dela. 7 vezes cai o justo, 7 vezes torna a levantar. A palavra em Provérbios diz isso. Mas o ímpio, ele cai. E por que ele não consegue se levantar? Porque ele não tem base. Você se levanta com base em alguma coisa. Hoje está ruim, mas amanhã vai melhorar. Hoje deu errado, mas amanhã vai dar certo. Hoje foi um não, amanhã vai ser um talvez, quem sabe vai ser um sim. É ou não é, César, assim? Foi quanto tempo, César? Não. 3 anos. Levanta a mocinha para o povo ver. 3 anos, 3. Meu amigo era um não atrás do outro. Falava com todo mundo, não. De posse de fé, de posse de vitória. Vitória não é receber sem trabalhar, não. É ter um trabalho para receber. Aí, receba. Aí, vitória. Vitória é assim. E você está perguntando, mas o que é que isso tem a ver com a ressurreição? Tudo. O sacrifício foi por cada um de nós. Mas o Deus que nós acreditamos, Boésio, Ele é 100% amor e é 100% justiça. E aqui houve o cometimento do pecado. Todos nós sabemos que o salário do pecado é o quê? A morte. E foi exatamente a partir daí que o Senhor diz assim, olha, eu vou instituir um sacrifício. Porque quando há pecado tem que haver morte. Isso está lá em Gênesis, mas está lá em Hebreus também. Está no Antigo Testamento e está no Novo. A divisão é didática, mas a temática é a mesma. Cristo ele vai do Gênesis, do proto-evangelho até o Apocalipse. O leão, o cordeiro da tribo de Judá. E a palavra do Senhor vai nos inclinando. E eu queria que você lembrasse, fizesse um retrospecto do que foi falado hoje pela manhã em relação à Páscoa judaica. Deus estava tirando mais de 600 mil homens da opressão egípcia. A palavra do Senhor nos diz que eram mais de 600 mil homens, fora mulher, menino, bicho, egípcio que queria ir junto também. E ele foi dando uma praga atrás da outra. Cada praga se reporta a um deus egípcio. Ah, porque porque tinha um deus lá com a cabeça de um sapo. Aí você está vendo que o seu Deus não é forte? Forte é o meu. Por isso que ao longo da história, o Deus de Israel, muita gente dizia, peraí, essa arca é do Deus de Israel? Homem, para que você trouxe isso? O Deus de Israel que pegou o Egito, pegou o faraó, vai ter que devolver. E nós sabemos da história como que termina. Mas quando a palavra do Senhor nos diz assim, Ele orienta e diz, pega o sangue do cordeiro, cordeiro sem pecado, sem mácula, passa pelos umbrais da porta, pelas forras da porta. Porque o anjo da morte passará e ali ele não terá, nem pega, é água? Pegue não, porque eu tenho vergonha de tomar na frente do povo. Obrigado, meu irmão, tem uma bênção. E a palavra do Senhor nos diz no Êxodo 12, versículo 12, não precisa abrir, precisa ouvir. Nesta noite eu passarei pela terra do Egito e matarei os primeiros filhos, tanto das pessoas como dos animais.
e castigarei todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue nos batentes das portas será um sinal para marcar as casas onde vocês moram. Quando eu estiver castigando o Egito, eu verei o sangue e então passarei por vocês sem parar, para que não sejam destruídos por essa praga. Comemorem esse dia como festa religiosa, para lembrar que eu, o Senhor, fiz isso. E a palavra aqui do Senhor nos remete à Páscoa judaica, em que naquele dia, aquela última praga, os primogênitos do Egito sucumbiram. Mas o Senhor foi fiel com o seu povo. E naquele momento, Faraó permitiu que aquele povo saísse do Egito. Mais de 600 mil homens, mulheres, meninos, bode, cabra, mais alguns egípcios também. Mas você não pode esquecer que apesar dessa saída toda, apesar do mar vermelho ter aberto, água de pedra, maná do céu, codornizes, vitória sobre guerra, quando Deus estava tratando com Moisés, entregando a ele a palavra, os mandamentos, o povo disse: está demorando demais, vamos nos rebelar. O exercício da paciência é algo que o crente tem que ter na veia, porque senão ele sucumbe. Essa necessidade de que tudo aconteça no de repente de Deus. Sabe aquela história? Ele abre porta, não tem porta, tira de baixo, bota para cima. Se ele quiser fazer, ele faz. Mas às vezes ele não faz. Está pronto para receber o não no momento de Jeová. Se não, se prepare, porque é de Deus isso também. Mas o foco aqui é o sangue do Cordeiro, que evitou que a morte entrasse naquelas casas, que os primogênitos sucumbissem naquele momento em que Deus estava tratando com o seu povo. Esse é o ponto. E a palavra do Senhor, ela nos diz o quê? Faça um retrospecto histórico, bíblico. O Éden, Adão, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, e por aí vai. Entenda, Deus fez muitas alianças com esse povo. É o arco da aliança, é a circuncisão e tal. Eu disse: espera aí. Abra sua Bíblia em Jeremias 31, versículo 31 em diante. A palavra do Senhor vai nos dizer o seguinte: profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 31. Ele diz: o Senhor Deus diz: está chegando o tempo em que farei uma nova aliança. Olha a parte dela aqui na sua frente, ó. Uma nova aliança. E ele diz assim: com o povo de Israel e com o povo de Judá, o reino dividido naquela época. Essa aliança não será como aquela que eu fiz com os antepassados deles, no dia em que eu peguei pela mão e tirei da terra do Egito. Embora eu fosse o Deus deles, eles quebraram a minha aliança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Quando esse tempo chegar, farei com o povo de Israel essa aliança. Eu porei a minha lei na mente dele. Vá lá em Romanos, não vá não, só escute. Romanos 12, 1. Culto racional. Não se moldeis a esse mundo. É Jesus aqui, olha, na mente. Para você e eu transformarmos o mundo. E ele diz: colocarei na mente deles e no coração deles e escreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Ninguém vai precisar ensinar a seu patrício, nem a seu parente, dizendo: procure conhecer a Deus, o Senhor, porque todos me conhecerão. Tanto as pessoas mais importantes, como as mais humildes. Pois eu perdoarei os seus pecados e nunca mais lembrarei de suas maldades. Eu, o Senhor, estou falando. Você pode dar um amém? Amém. Glória a Deus por isso. Essa é a nova aliança. Isso é o que aponta para o futuro. Isso é quem mostra a pessoa de Cristo. Isso é quem demonstra que ele teria que morrer, ressuscitar, porque o salário do pecado é a morte. E haveria necessidade de enviar um cordeiro que tira o pecado do mundo.
Por isso que nós temos que fazer esse exercício de memória. Jesus morreu por mim e por você. Amém, queridos? E aí eu lhe pergunto, se você fizer uma leitura, não precisa nem ler, só precisa ouvir. Quando Romanos, lá na carta de Paulo aos Romanos 3:23, ele diz assim: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus, mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus que os salva. Amém, queridos? Ele morreu naquela cruz e ele ressuscitou por mim e por você, porque todos nós pecamos e somos destituídos da glória de Deus. Mas a graça do nosso Senhor Jesus, externada por um sacrifício, nos dá essa oportunidade. E ainda na carta de Paulo aos Romanos, quando ele diz assim, Romanos 8, ele diz, 34 em diante, será que alguém poderá condená-los? Ninguém. Pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado, está à direita de Deus. E ele pede a Deus em favor de nós. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Será os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo, a morte? Em todas essas situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais. Nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá em cima, nem o mundo lá embaixo. Em todo o universo, não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Querido, essa palavra, e aí nesse momento a gente faz um retrospecto da vida de cada um. Você tem a sua vida, eu tenho a minha. Eu respeito sua dor, você respeita a minha. Eu respeito suas vitórias, você respeita a minha também. Mas esse é o cerne da cruz. Esse sacrifício foi para permitir que nós pudéssemos estar aqui, que nós pudéssemos servir na presença do Senhor. Como? Eu sei lá, meu irmão. Ministério, no trabalho, em casa, na igreja. O que Paulo nos diz? Paulo andou com Jesus, de mão dada com Jesus, Paulo andou com ele. Paulo nem viu Jesus presencialmente. E quando ele disse, eu vou viajar, porque Deus disse, que conversa é essa, rapaz? O evangelho é só para a gente aqui, ó. Fica tu aí, que eu vou viajar. A ordem foi para viajar e pregar o evangelho. Falamos aqui, janela 40-20, 20-80, 270. Temos uma cidade para tomar conta, se for o caso, um bairro. Conclamamos a igreja para irmos aqui para o terreno da igreja. Foi o que a gente fez? Quase nada. Quase nada. Porque foi como é o nome daquele bicho? Foi o bicho tem uma paga, meu nome. Uma catepilha tirou mais de 20 carradas de troço. Mas nada é mais didático do que pegar a juventude da igreja e dizer, toma aqui um facão, toma aqui, vai arrancar mato, capinar, enxada. Teve um irmãozinho, rapaz, um menino novo, forte, bonito. Chegou lá e disse, onde é que eu passo o álcool? O que você quiser. Vou deixar, já está tomando um banho de álcool para tomar. Não deu 10 minutos, ele entendeu que o álcool ali não ia rolar. Choveu, a gente se molhou, suou, levou pizza de urtiga. Mas no final a gente comeu a feijoada de Raimundinho. Foi todo mundo satisfeito para casa. E os meninos pegaram numa bicha daquela que capina, que agora não deu nome, estrovenga. Um pegou uma pá, o outro pegou uma estrovenga, parecia que ele ia derrubar o muro. Calma, querida, é devagar. E pá, a juventude no ímpeto. E a gente lá, o Zé lá. Jean cortou mais mato do que nunca vi um homem tão forte daquele jeito. Depois ficou embaixo do pé lá, cansado. Sabe o que é isso, querido? Isso é o amor de Deus.
adianta um sacrifício de sangue e você ser um crente 3S, sentado, salvo, satisfeito? Aonde tem isso na Bíblia? Não tem. E para você, e para mim, que primeiro a gente prega para si, depois prega para o outro. Quando eu passei pelo concílio, que o pastor levantou e disse assim: esse rapaz, é isso mesmo que ele está dizendo? Dá testemunho? Você, é isso? Aí, minha mulher que é bem boazinha, anda, mãe, meu filho. Levante a mão, minha filha, por favor, obrigado, viu? Qual é o cerne? Ela disse: o que ele fala é o que ele faz. Ouça, amigo. Se está certo ou se está errado, Jesus vai me julgar. Mas o importante é o seguinte: seja transparente. Por quê? Porque Jesus era transparente. E se você não vai dizer nada em sua defesa, eu posso lhe pegar e lhe fazer isso. Você não pode nada. Nada. Se o meu pai permitir, você até faz. Mas você não pode. Irmão, você já imaginou o que é o cidadão dizer isso? Num julgamento. A pessoa que tinha o maior poder na terra naquele momento, que era Roma, agora já não é Egito, é Roma. E ele dizer: não, você não tem poder não. Olhou assim, esse cara lapiado aqui, apanhou tudo. Está dizendo que eu não tenho poder. Que história é essa? Porque para o mundo, aquilo que nós cremos é loucura. Mas para finalizar, e não estourar o horário, eu queria que você entendesse que Jesus teve que morrer por mim e por você. E quando ele diz: eis que envia o cordeiro que tira o pecado do mundo, porque se matou muito cordeiro, e dizia: segura o cordeiro, que eu vou matar e você vai ver, para você ver como o pecado é ruim. Esse cordeiro está morrendo por conta do seu pecado. É a mesma reflexão que nós temos que ter em mente, quando nós imaginamos: ah, hoje eu não quero não, hoje eu não vou não, eu acho que depois eu vou ser só agora do YouTube. O sacrifício é o mesmo. O Senhor é o mesmo que morreu na cruz por mim e por você. E talvez Ele esteja esperando você com enxada, com uma pá, ou com um carro de mão num terreno para capinar. Ou então, lá na Abraça, onde os irmãos estão precisando de um apoio. É de você que Ele está precisando, é de mim também, é de nós. E o sacrifício foi para isso. Ou você acha que o sacrifício foi para dizer: não, agora está tudo resolvido. Pode ficar tranquilo, está tudo resolvido. É não, querido. Não é. E o pastor Munguba fez a leitura do capítulo 28 de Mateus, e é importante isso. As mulheres foram lá, porque a mulher é zelosa mesmo. Mulher diferenciado. Nem é melhor, nem é pior, mas é diferente do homem. Graças a Deus. Elas foram com zelo, com carinho. Foram organizar, porque são organizadas mesmo. Chegou lá, o anjo disse: não, está resolvido. Aqui está feito. Pode seguir e contar. Mas é interessante que a pedra, querido, tudo tem um propósito. Tudo. Leva uma pancada no dedinho mindinho do pé, para você ver como ele é grande no seu corpo. É um incômodo, mas é bem pequenininho. Mas pense no incômodo. Outra coisa, quando você bater, vai ser nele. Quando ele diz assim: bota uma pedra gigante, não bota uma pedrinha não, bota um pedão. Sabe para quê, querido? Porque eles já sabiam que a história é que ele iria ressuscitar. Ele disse: olha, se a gente deixar isso sem guarda, sem nada, os caras vão lá, vão rolar a pedra, vão pegar Jesus, vão dar um fim e vai dizer: olha, a profecia. Então não pode fazer isso, encher de guarda. Aí Deus foi e mandou um terremoto. De repente o irmão estava lá dormindo em Jerusalém, aconteceu um terremoto. Aí ele disse assim: ai meu Deus, um terremoto. Mas o terremoto estava abençoando lá, porque estava tirando a pedra para Jesus ressuscitar. Então faça a leitura certa. Talvez o terremoto daqui esteja abençoando alguma coisa ali. E Deus trabalha desse jeito. Mas a palavra do Senhor diz assim, capítulo 28 de Mateus, versículo 11 em diante, ele diz assim: e quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. Foi o que aconteceu? Terremoto, a pedra saiu, Jesus ressuscitou e hoje ele vive.
E eles disseram, olha, o negócio lá foi estreito. Deu um terremoto, aquela pedra grande rolou, e ninguém teve coragem não. E Jesus não está lá mais não. Quem primeiro testemunhou foi quem não cria. Porque Deus é assim. E eles disseram assim, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas. Aí eles disseram o quê? E congregados eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, ordenando, dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós, o furtaram. E se isso chegar a ser ouvido pelo governador, essa mentira, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estava instruídos, e foi divulgado esse dito entre os judeus até o dia de hoje. Tu entende como a mentira, ela está presente sempre? Chamaram lá e disseram, ó, foi assim, assim, assim. Espera aí, calma. Está aqui o dinheiro, agora tu vai contar essa e essa história. Se assemelha muito aos dias de hoje. Por dinheiro a gente muda às vezes tanta coisa, até a fé. Ó, se for assim, vai receber assado, se for de um jeito, vai ser de outro. Naquele momento já estavam confabulando contra a história de Cristo. E eu queria encerrar dizendo e lendo mais uma vez para os irmãos, quando a palavra do Senhor nos diz assim, quem poderá lhe condenar? Jesus, ele dá uma mensagem clara e evidente. E ele vai dizer assim, olha, você vai sofrer. É um fato. Você vai ter dificuldade, você vai ser perseguido, talvez você tenha fome, pobreza, perigo ou até a morte. Em todas essas situações, somos vitoriosos por intermédio daquele que nos amou. E ele diz, nada nos separará do amor de Deus, nem morte, nem vida, nem anjo, nem outra autoridade ou poder celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá em cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo, não há nada que possa nos separar do amor de Deus. Essa é a maior mensagem da cruz. Essa é a maior mensagem da ressurreição de Cristo. Nada vai nos separar. Depressão, muito. Depressão é algo estrondoso. Você não tem vontade de nada. Nada. Você não vê razão para nada. Isso é um fato. E não raro, temos que exercitar a nossa fé, sim. Falar com o nosso irmão, sim. Porque é algo muito sério. Mas por que eu falei dela? Porque Deus, Jesus, o Espírito Santo, a Trindade, é o médico dos médicos. Ele cura não só a depressão, como qualquer outra enfermidade. Mas porque eu especificamente falei de depressão? Porque é uma patologia que retira de você a vontade, que não mostra a você os objetivos. Talvez a mensagem da cruz ajude, talvez auxilie, talvez seja um socorro bem presente. E é essa a mensagem que nós temos que lembrar todos os dias. Igreja lotada. Foco dessa igreja, família e missão. Foco na família, foco na missão. Ministérios que estão voltando. SCC, JC, Cursilho, GAM, foco. Oração, louvor, palavra, estudo. Nós temos que avançar no mundo todo. Sabe onde é o lugar do crente? Em todo o mundo, em todo o lugar. Porque quando ele ressuscitou, quando ele deu a informação, logo depois desses guardas que foram subornados, ele diz assim, a grande comissão, Mateus 28, 16, e os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus havia designado. E quando o viram, adoraram,
mas alguns duvidaram. E chegando-se a Jesus, falou e disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, quer vitória? Receba agora. Ide, ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E aqui ele finaliza dando um amém. E eu finalizo também dando outro amém. Que Deus nos abençoe de sempre, que nós possamos entender que ele ressuscitou e ele vive. E que se você e eu, nós somos cristãos, que sigamos o Cristo e sejamos o espelho dele na terra. Glória a Deus pela vida de cada um e pela vida dessa igreja. Amém.